Para somar as más notícias do governo Lula com o rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, a gente sabe agora que uma pesquisa da ARX Investimento detectou como baixa a probabilidade de reeleição do Lula. Tá? Eles usaram aqui um modelo mais complexo do que simples pesquisa. Tá? Eles consideram um monte de coisa e chegaram à conclusão de que a chance de reeleição do Lula é muito pequena. Né? Isso se alinha algumas das hipóteses que foram levantadas, que na verdade o Lula vai desistir da disputa, que o Lula na verdade sabe que vai perder e não sei o que lá. Eu não sei, eu já falei para vocês que eu acho que não, o Lula vai disputar a eleição por um motivo muito simples. A esquerda não tem outro nome, não tem outra pessoa da esquerda que possa fazer frente ao Lula. Né? No caso da direita, você tem, o Bolsonaro saiu, botou o Flávio Bolsonaro, os números já estão chegando no mesmo patamar já. No caso do Lula, não tem esse tipo de coisa. Vamos entender esse caso aqui. Por que, que a RX Investimentos está apontando para baixa probabilidade de reeleição do Lula? Parece que só 38% de probabilidade neste momento. E vai cair mais, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Flavinho do Pneu, Vasco é o time da virada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A ARX Investimentos usa um modelo para prever a possibilidade de reeleição. E ela está dizendo aqui, ó, o modelo que busca estimar a avaliação líquida do governo impacta na sua probabilidade de reeleição. A ARX Investimentos aponta que a chance do governo atual vencer as próximas eleições é baixa, aproximadamente 38% neste momento. No entanto, o patamar de rejeição dos candidatos no segundo turno tende a ser determinante para o sucesso do pleito. O que não quer dizer muita coisa, porque vocês sabem, embora o Flávio tenha uma alta rejeição, a rejeição do Lula é maior do que a do Flávio, né? Bem como o movimento dos eleitores independentes. Então o que ele está dizendo aqui é que tudo pode mudar. Mas no momento a chance de reeleição do Lula é muito pequena e isso é uma boa notícia para a gente, é o que eu falo para vocês. O Lula tem contra si o principal fator, que é o cansaço do brasileiro. O Lula é presidente dessa jossa há 16 anos já praticamente, 16 não, 18 anos já, porque tem que contar os 2 anos da Dilma também, né? Não, peraí, foram 8 anos do Lula 1, Lula 2, depois Dilma 1, 12 anos, 14 anos com os 2 anos da Dilma 2, mais 4 anos agora, 18 anos que o Lula tem já de governo no Brasil, ou seja, praticamente tem pessoas que nasceram e nunca viram outro presidente que não fosse o Lula, com exceção do pequeno período ali do Temer e do Bolsonaro. O resto tudo é Lula, Lula, Lula na vida inteira do cara. Uma coisa absurda realmente no Brasil. Isso causa um cansaço, né? E o ponto da rejeição é muito importante. O Lula sempre entrou nessas eleições com uma rejeição relativamente baixa, mesmo em 2022, tá? Por que em 2022 a rejeição do Lula estava relativamente baixa? Porque o Lula estava sumido há muito tempo, as pessoas meio que tinham esquecido quem era o Lula, né? Agora o pessoal relembrou quem é o Lula, e a rejeição do Lula voltou lá para os píncaros das galáxias, né? Aqui, ó. O cara aqui, lembra, é Valor, tá? O Valor é ultra, mega, super petista, ama o Lula de paixão, né? Então eles falam mais aqui diante, olha só, eles explicam como é que é o negócio aqui, porque em termos práticos, quando a avaliação ótimo, bom supera a ruim, péssimo, em cerca de 8 pontos, o modelo sugere que a probabilidade de reeleição é 50%. Então, para ficar 50%, o ótimo e o bom tem que estar 8% acima do ruim e ruim e médio, né? Do ruim e péssimo. Então, lembra aquela avaliação do governo? A avaliação do governo está muito ruim para o Lula, está muito pior do que isso. Então, na verdade, a chance de reeleição dele nesse momento é 38%. Para atingir aproximadamente 50% de chance de sucesso, teria que ter um aumento de 10 pontos percentuais até outubro, o que é muito difícil na prática. Tá? Aliás, ao contrário, é mais provável você ter uma piora da situação do Lula. Né? Aqui, ó, a carta mensal da RX chama atenção para a recente desconexão entre os fundamentos econômicos, como o crescimento e taxa de desemprego e a aprovação do governo. Poxa, como assim?
A economia está crescendo, segundo o IBGE. A taxa de desemprego está diminuindo, segundo o IBGE. E, no entanto, as pessoas não gostam de Paim e Lula. O que está acontecendo? É simples, meu amigo. Todo mundo viu que o IBGE está mentindo nos números. Só tem número inventado nessa porra desse governo. Aqui, ó. O que sugere uma menor sensibilidade do eleitorado mediano aos dados puramente econômicos. O eleitorado tá vendo aquele monte de número martelado do IBGE, lá do Portman, lá do IBGE, e tá falando, porra, vai se fuder, porra. Lorota isso. Não, porque a inflação tá baixinha, aí tu vai no supermercado, tá crescendo a inflação pra caramba, tu vai arrumar emprego, difícil pagar de arrumar emprego. Não, mas tá tudo bem, diz o Portman que tá. Olha o meu número, o número aqui, ó. Parece o Portman segurando aquele mapa de cabeça para baixo do mundo, né? Dizendo que, não, olha aqui, ó. Tá aqui, tá tudo bem, tá vendo? O menos é mais. É paz, é guerra. E não sei o que lá, não sei o que lá. É o Portman e o governo Lula com esses números, né? Então o cara tá querendo dizer ai, que injustiça, que eleitor ingrato, o Lula tá fazendo tudo certinho, os números do Portman estão todos ótimos. E, no entanto, o eleitor não quer votar no Lula, que chato, né? Aqui, ó, de uma maneira prospectiva, o conjunto de projeções coletadas no Focus também não parece indicar um vento favorável ao governo. Por quê? Porque o Boletim Focus não é medido pelo IBGE. O Boletim Focus ele é uma pesquisa entre gestores do mercado financeiro brasileiro. Então repara que a conclusão que ele está chegando aqui é que os números do IBGE é que ninguém leva a sério mais. O IBGE perdeu a credibilidade totalmente. Está todo mundo vendo que o IBGE está inventando número para ajudar o Lula, né? O Boletim Focus, o pessoal percebe que o governo Lula está indo mal, a população percebe que o governo Lula está indo mal, mas os números são lindos, maravilhosos, cada número redondinho, todo bonitinho ali, brilhante, né? Aqui, ó. Também não parece indicar um vento favorável ao governo nos próximos meses, já que há perspectiva de aumento do desemprego e uma inflação acima do centro da meta perseguida pelo Banco Central. Então, ou seja, a situação está ruim para o Lula agora e vai piorar ao longo do ano. A gente já sabia disso, eu já falei para vocês, né? Assim, o cenário para a oposição permanece condicionado. A oposição não tem chance, não. O Lula vai perder, mas a oposição não vai ganhar, não, tá? Aqui, ó, o cenário para a oposição permanece condicionado à capacidade de seus candidatos de ampliarem o apoio para além de suas bases. Pesquisas recentes indicam que possíveis pré-candidaturas, Flávio, Ratinho e Tarcísio, quem ainda fala do Tarcísio, né? O Tarcísio já falou que não vai concorrer, né? Apresentam perfis distintos quanto ao conhecimento e potencial de crescimento, diferenciando-se em dois pilares centrais, nível de rejeição e interlocução com eleitores independentes. Mas aí que tá, é o que eu falo para vocês, sim, o Flávio Bolsonaro tem mais rejeição, mas a rejeição dele é menor que a do Lula. O Lula tem uma rejeição maior que a do Flávio. Ou seja, no final das contas, o Flávio tem vantagem sim nessa parada, né? E aqui, ó, no agregado, dados mostram que Lula e Flávio Bolsonaro apresentam taxas de rejeição elevadas e próximas entre si, mas o Lula é maior que a do Flávio. E configurando um teto eleitoral semelhante para eles, né? Aí diz que Tarcísio e Ratinho, por favor, terceira via, me salve, terceira via. Não vai acontecer isso, né? Enfim, o pessoal tá chorando aqui que a chance do Lula ganhar é pequena. Acho lindo isso, né? E o pessoal está mostrando como é que isso se enquadra com o negócio do desfile do Lula, né? O rebaixamento apoteótico do Lula. Né? O pessoal mostra... Aliás, saiu em vários jornais do exterior, vocês viram isso? Um monte de jornal aqui no exterior falando do rebaixamento do Lula. Pegou mal pra caramba esse negócio da escola de samba do Lula, né? Aqui, ó. Parecia o plano perfeito. O cambaleante presidente seria cantado em samba e verso no maior showmício da história do Brasil. Um investimento módico de R$1 milhão. Com os patrocínios estadual e municipal, o valor se aproximou de R$10 milhões. Tudo transmitido em horário nobre, sem custo adicional, só que deu tudo errado. O TSE permitiu a realização do desfile, mas diz que poderia ter problema com propaganda eleitoral em ano eleitoral, né? Ministros do governo foram mais discretos. A primeira-dama desistiu de desfilar para evitar perseguições. Não, se ela faz coisa errada, as pessoas criticam ela, aí é perseguição. Estão me perseguindo só porque eu fiz uma coisa errada, que coisa absurda, né? Mas a propaganda foi feita, segundo o script da Acadêmicos de Niterói. Dentro de um regime democrático, a popularidade é movida por altos e baixos, mas ao contrário do pensamento estoico, nem toda a vida política caminha para um final fracassado. E atualmente existe um líder no planeta que pode reivindicar tal fama, Luiz Inácio Lula da Silva, que voltou e não sei o que lá, uma propaganda descarada do cara que foi esse desfile, né? Só que no final das contas isso gerou, foi uma
uma bandeira para a oposição, criticando o favorecimento do Lula nessa história, né? E como se não bastasse, o rebaixamento da Acadêmico de Niterói pegou a coisa ainda pior, né? Ficou ainda mais feio para eles, né? Aqui o Ricardo Roveran coloca aqui, ó, enquanto todos prestavam atenção na apuração do carnaval, e com razão, o tabuleiro mudou. O que aconteceu? O PT descobriu que não está no controle como pensava, assumiu o medo publicamente e terá consequências, alguém vai pagar a conta. Esses dois aqui estavam por trás do desfile da Acadêmico de Niterói, o Sidônio e o Edinho, né? Enquanto o povo assistia o Sapucaí, o Centrão assistia o povo. Temer, Kassab, Ciro Nogueira e Marcos Pereira, eles estão em modo de gestão de risco, né? Eles não gostam nem do Lula, nem do Flávio Bolsonaro, não gostam de nenhum dos dois. Mas eles sabem que tem que escolher o menos pior, nisso aí, tem que gerir o risco nessa parada para sair grande dessa eleição, né? Lula rodou no Nordeste fazendo campanha e desceu para o Rio de Janeiro. Enquanto ele estava no Nordeste, ele choveu no molhado, pregou para convertido, zero relevância publicitária, farto material para lawfare, de propaganda antecipada também lá no Nordeste, mas uma estupidez estratégica que é reparável a curto prazo, não vai fazer tanta diferença. Quando desembarcou no Rio de Janeiro para ser homenageado na Sapucaí, a coisa mudou. O carnavalesco planejou e documentou, o partido homologou, a escola executou, a Globo transmitiu e o Brasil assistiu. E está aqui a famosa latinha da família. Militante vive num mundo paralelo, onde todos amam o marxismo e o projaquistão, atacar conservadores, evangélicos, família, militares, agronegócio, ridicularizar adversários e coisa e tal. Por que não, né? Ninguém vai perceber isso não, tranquilo e coisa e tal. Ou seja, no final das contas, ficou ruim para o Lula essa manifestação. Já estava ruim, a tendência é piorar. E o pior, o pessoal do Centrão está olhando para isso e está fazendo as contas de que lado se arrisca menos, né? Não tenha dúvida, nem o Temer, nem o Kassab, nem o pessoal do PP, do Republicanos, nenhum deles quer se arriscar nessa eleição. Eles sabem que não vão ganhar. Eles querem estar do lado de quem vai ganhar. E o que eles estão vendo é a mesma coisa que está vendo aqui o pessoal da RX. A chance de reeleição do Lula é muito baixa. O Lula não consegue mudar a rejeição dele. Não vai ter o que fazer, vai perder a eleição esse ano. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.